As 4 dimensões da graça. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de São João, no capítulo 8. São João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. São João 8, de 1 a 11. Todos encontraram? São João 8, de 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante deles. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Interessante, né, irmãos? Quando a gente lê esse relato aí, assim, bem na mente da gente, que o personagem principal aí é a mulher, não é? Porque, né, ela que foi levada ali, a atenção estava toda voltada para ela, não é assim? A mulher é o personagem central, né, desse relato. Mas, na verdade, a gente sabe que o personagem principal aí é Jesus, não é? A maneira como ele tratou aquela mulher pecadora, né? A maneira, a forma como ele perdoou aquela mulher ali, né? Da mesma forma, ele faz conosco. Assim como ele agiu com aquela mulher, ele também age com cada um de nós quando a gente falha. Não é? Quando a gente peca. Nós sabemos que só Jesus, né, ele é capaz de combinar justiça e misericórdia. Não é assim? Só ele. E como nós lemos aqui, aqueles fariseus que estavam ali, eles estavam fazendo aquelas perguntas para Jesus, levaram a mulher até Jesus. Era uma armadilha. Eles queriam testar Jesus, queriam ver qual era a resposta de Jesus naquele caso. Eles estavam procurando alguma ocasião, alguma maneira para quê? Para acusar Jesus. Não é assim? Por quê? Porque se Jesus... Era um dilema, né? Se Jesus mandassem ele, falasse coisa assim, não, solta essa mulher, manda ela embora, o que ia acontecer? Jesus estaria violando ali a lei de Moisés. Então, ele não podia fazer isso. E se Jesus mandasse apedrejá-la, aí eles estavam arrumando problemas com os romanos. Porque os romanos, eles não permitiam que os judeus, né, fizessem execuções. Ele não poderia responder nenhuma coisa nem outra. Então, Jesus... E nós vemos aqui que, nesse caso, irmãos, quando tem um adultério, é só uma pessoa que adultera? Adultério entre duas pessoas, não é assim?
entre um homem e uma mulher. E por que eles levaram só a mulher para ser apedrejada? Cadê o homem da história? Então, eles também, aqueles acusadores da mulher, eles estavam o quê? Eles estavam também errados, né, naquela atitude deles. E Jesus, nós vemos aí que Jesus, este relato aqui que a gente lê, é o único relato que a gente vê Jesus escrevendo alguma coisa, né? Ele escreveu alguma coisa. Ele se abaixou e com o dedo, ele começou a escrever ali na areia, ou na terra, não sei, né? O que será que Jesus escreveu, irmãos? Alguém tem ideia? O que Jesus escreveu ali? Eu penso que ele escreveu o pecado daquela pessoa que estava ali acusando ela. Jesus escreveu ali o pecado de cada um que estava ali acusando aquela mulher. E eles, quando leram aquilo, cada um se identificou. Ah, esse sou eu. Aquele ali sou eu. Ah, ele sabe. Jesus, ele conhecia o íntimo de cada pessoa que estava ali. Não é assim? Como ele conhece o íntimo de cada um de nós. Por fora eu posso ser uma coisa, mas Jesus conhece o coração. Não é assim? Jesus conhece cada intenção do coração. E aqueles acusadores, quando viram Jesus escrevendo ali as falhas deles, o que eles fizeram? E Jesus perguntou assim: aquele que estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra nela. Tinha alguém sem pecado ali, irmãos? Só um. Só Jesus. Só Jesus que poderia tirar pedra nela, ele não fez isso. Então, o que aconteceu? Foram saindo de um a um, envergonhados, foram saindo dali. Eles foram acusados ali pela própria consciência, né? Foram acusados pela própria consciência. E Jesus, então, quando viu que não tinha mais ninguém, Jesus olhou para a mulher e falou assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Né? E aquela mulher: ninguém, Senhor. E Jesus disse: eu também não te condeno. Jesus sabia tudo, né, sobre aquela mulher. Jesus sabia tudo sobre os seus acusadores. Mas Cristo, ele manteve ali a penalidade legal do adultério. Né? Ele não anulou a penalidade do adultério legal, né? Mas Jesus, ele destacou a importância da compaixão e da misericórdia. Ele disse para aquela mulher: ó, vai e não peques mais. Não é assim? Ele perdoou. Quando nós somos perdoados, irmãos, cada um de nós, Jesus diz para mim e para você: vai, né? Vai e não peques mais. Abandone a sua vida de pecado. Ele perdoa, mas ele também quer que a gente aceite essa graça salvadora, né? Que ele oferece a cada um de nós. E o perdão, ele não é conivente com o pecado, né? Jesus não aprova o pecado. Em vez disso, o perdão, ele leva a uma mudança de vida, não é assim? Uma mudança positiva de vida. Eu tenho que mudar, né? Eu recebi a graça de Deus, eu recebi o perdão de Deus, mas eu tenho que ser diferente agora. Eu tenho que mudar. E o que quer dizer a palavra graça? Né? Qual o significado da palavra graça? Aqui nos diz que graça é beleza, é favor, é bondade e é misericórdia. Deve ter mais adjetivos, né? Mas aqui está escrito assim: beleza, favor, bondade e misericórdia. Lá em Salmo 63, no versículo 3, lá nos diz assim: porque a tua graça, Salmo 63, 3, a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. E Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 16,
Paulo, em Romanos 1,16, ele diz assim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Assim, irmãos, tanto o Evangelho como graça são quase palavras sinônimas, né, iguais. Tanto o Evangelho como a graça, né, é o poder de Deus, né, para a salvação. São palavras sinônimas. Nós vamos estudar aqui 4 dimensões da graça. 4. A primeira dimensão da graça é que a graça, ela é maior do que a tua vergonha. A graça é maior que a tua vergonha. Irmãos, vocês conseguem imaginar a vergonha que aquela mulher deve ter ficado ali, né? Só homens ali, sendo maltratada, sendo acusada, sendo humilhada. Ela havia feito alguma coisa errada, na verdade. Mas olha a humilhação e a vergonha, né, que aquela mulher passou ali, sendo acusada, né, por aqueles religiosos ali. Zombada, né? A vergonha é uma voz acusadora implacável. E nós sabemos que a vergonha surgiu no Éden. Não é assim? Quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus, né? A vergonha, irmão, elas nos deixam despidos, né? Eles se esconderam de Deus, na viração do dia, né? Porque quando Deus tinha um encontro com eles toda tarde, e eles se esconderam de Deus. Vergonha. Eles foram os primeiros a sentirem vergonha, né? Adão e Eva. E devido ao pecado, né, ambos perceberam que estavam nus, né, e esconderam. A gente vê o tanto que a vergonha deixa a gente exposta, não é assim? Ela nos deixa exposta. E Cristo deseja resgatar a nossa dignidade, né? E a graça de Cristo, irmãos, é maior do que qualquer vergonha que a gente possa passar, né, aqui neste mundo. A graça dele é maior. E a segunda dimensão da graça, irmãos, é que a graça, ela alcança e iguala todos nós. Todos somos iguais. Né? Assim como o pecado condena todos os seres humanos, não é assim? Todos somos pecadores. O pecado, ela nos iguala, porque todos nós somos pecadores, não é assim? Mas a graça também, ela alcança todos nós e nos iguala também. A graça é oferecida a cada um de nós que aqui estamos. Né? Jesus está sempre disposto e estendendo, né, a graça para cada um de nós. No livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 12, se os irmãos quiserem olhar aí, Romanos 3, versículo 12. Aí nos diz assim, Romanos 3, 12. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Podem deixar aí, né, aberto, aí que nós vamos ler outro versículo. Então, irmãos, o que é que nos diz aqui? Não há ninguém que faça o bem, não é assim? Ninguém, não há nenhum sequer. E em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, também, nos diz assim, desse mesmo capítulo que vocês abriram, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a segunda dimensão é que a graça alcança, não é? E iguala a todos nós. Agora, a terceira dimensão da graça, irmãos, a graça é maior que a sua culpa. Graças a Deus, não é assim? A graça, ela é maior, né, do que o nosso pecado, maior do que a nossa culpa. Diz que em seu livro Maravilhosa Graça, Philip Yancey, ele conta a história de Ernest Hemingway, que cresceu em uma família evangélica, muito devota, esse Ernest, né? Mas diz que ele nunca, apesar de ter nascido numa família evangélica, ele nunca tinha experimentado, né, a graça de Deus na sua vida. Ou seja, ele não era completamente convertido. Diz que ele viveu uma vida libertina, né, dissoluta,
longe de Cristo, né? E com o tempo diz que ele afundou, né, na lama da depressão. Esse Ernest Hemingway, né? Diz que em um dos seus livros, esse Ernest Hemingway, ele conta a história, uma história ocorrida na Espanha. Diz que um pai, né, lá na Espanha, um pai, ele decidiu se reconciliar com seu filho. Eles haviam brigado, né, separado, e o seu filho tinha mudado para Madrid. E ele queria reconciliar com o filho. Aí ele foi lá no jornal de Madrid, da cidade, o jornal El Liberal, né? E ele escreveu assim, o filho dele chamava Paco. Ele colocou assim, Paco, encontre-se comigo no Hotel Montana, terça-feira, ao meio-dia. Está tudo perdoado. Papai, né? Ele dizendo ao filho, está tudo perdoado, você vai encontrar comigo meio-dia lá no hotel. Diz que quando o pai chegou, né, lá na praça, lá no hotel que ele havia falado, que doido para ver o filho, né? Diz que ele encontrou ali, irmãos, nada menos do que 800 pacos. Ele não especificou, né? Porque Paco é um nome muito comum na Espanha. É um nome muito comum. Então, eu creio como João aqui, como José, Maria, né? Tinham mais do que 800 pacos ali, querendo reconciliar, né, com o seu pai. E o que é que essa história nos mostra? Né? Revela quão intenso, né, é o anseio pelo perdão paterno. Todos querem ser perdoados, não é, irmãos? Todos. E Satanás, o que ele faz? Né? Ele utiliza a culpa. Ele utiliza a nossa culpa, ele quer nos distanciar de Deus. Né? Ele quer que a gente viva se culpando, se martirizando, não é assim? Ah, não tem perdão, ah, não tem jeito, né? Eu estou perdida mesmo. É isso que ele quer fazer conosco. Ele usa a culpa para nos afastar de Deus. Mas graças ao bom Deus, o Espírito Santo faz o contrário. O Espírito Santo, ele utiliza a nossa culpa para nos conduzir a Jesus. Amém, irmãos? Né? Glória a Deus, né? Somos culpados? Aí que nós carecemos, né, da glória de Deus. E o sentimento de culpa, ele pode ser positivo até, sentimento de culpa, mas desde que a gente aceite a graça perdoadora de Jesus. Não é assim? Jesus, ele não tolera o pecado, nem abranda o sentimento de culpa, mas ele procura salvar, né? Ele procura salvar. O Salvador se compadece da fraqueza do pecador e lhe estende a mão ajudadora. Não é seguidor de Cristo aquele que se afasta dos que erram. Irmãos, quando a gente conhece, né, ou vê uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que caiu, o que a gente deve fazer como igreja, né? Ou cada um de nós fazer como cristão, né, Patrícia? É procurar, não salvar aquela pessoa, que Jesus é quem salva, né? Mas procurar erguer aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, né, a encontrar o caminho de volta, ajudar aquela pessoa, né, a aceitar o perdão de Deus. Esse, né, é o nosso papel como irmãos. E a quarta dimensão da graça, irmãos, a quarta, né, que a graça, ela é maior do que o pecado que nos escraviza. A graça é maior, como nós já comentamos, não é assim? O único poder capaz de criar ou perpetuar a verdadeira paz, né, entre o homem e Deus é a graça de Cristo. É o único poder que tem, né, capaz de nos aproximar de Jesus, só ela. E quando a graça, né, ela está implantada no nosso coração, ela expulsa, né, os maus desejos. Pode haver notáveis defeitos no caráter de um indivíduo. Contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, o poder da graça de Deus faz dele uma nova criatura. Por mais pecador, irmãos, que nós sejamos, não é assim?
Quantas histórias nós conhecemos, né? Quantos relatos de conversões, né? De transformações, de gente lá na prisão, né? Assassinos, ladrões, que são transformados pela graça de Jesus. Né? A gente não conhece? Nosso meio mesmo. Então, só a graça de Jesus, ela restaura. Né? Só a graça de Jesus traz libertação. E voltando lá no relato daquela mulher que nós lemos, no verso 11, né, Jesus disse para aquela mulher, eu também não te condeno, né? Vai e não peques mais. Disse o coração daquela mulher, irmão, se comoveu, né, ao ouvir aquelas palavras de Jesus. Diz que ela se rompeu em prantos, né, ali diante de Jesus, em soluços, em amor e gratidão. Diz que com lágrimas amargas ela confessou o seu pecado. Ela confessou, irmãos, os pecados dela de Jesus, né? Para ela, esse foi o começo de uma vida de pureza e paz. E olha que interessante, que diz que Jesus, ao ele erguer essa mulher, né, do pecado ali, ele realizou um milagre maior do que se ele tivesse curado uma pessoa da pior doença que existisse na época. O milagre ali realizado foi maior. Por quê? Porque ele curou a doença espiritual que leva à morte eterna. Foi o maior milagre que Jesus, né, realizou. O que a graça, irmãos, está fazendo na sua vida? Na minha vida? Né? O que a graça de Jesus faz por nós? Então, o meu desejo para cada um de vocês que veio aqui hoje, né, para cada um de nós, é que a graça de Cristo Jesus realmente nos alcance, nos transforme e que nós possamos realmente aceitar, né, essa graça. Nós não merecemos, né, mas Cristo está disposto a dar a cada um de nós. Amém? Nós vamos fazer uma oração, depois no final nós vamos cantar um hino que fala sobre a graça, tá bom? Então vamos orar primeiro? Vamos levantar? Bondoso e amável Pai, ó Pai bondoso, que maravilhoso termos essa graça insondável para cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, nos apropriarmos dessa graça, como fez aquela mulher. Que possamos, querido Deus, confessar os nossos pecados e aceitar essa insondável graça que só o Senhor pode nos oferecer. Abençoe cada pessoa aqui presente, ó Pai. Que essa graça alcance e transforme cada coração aqui presente. Toma-nos em Tuas mãos, perdoa nossas fraquezas, as nossas imperfeições, ó Pai. É o que nós te oramos neste momento e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir o hino, irmãos. Você falou lá, bem, para colocar? Esse